Olá, gente, obrigado por poder estar nesse momento compartilhando a palavra do Senhor com você. Breves minutos, mas com uma profundidade, uma relevância sem igual para a sua vida. Nós estamos meditando no livro de Eclesiastes, uma peregrinação espiritual, uma revisão de vida. E hoje nós estamos no capítulo 8 de Eclesiastes e esse capítulo traz um dilema que nós muitas vezes perguntamos. Olha só o que ele diz. Ele diz assim no verso 14: há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Você já deve ter se perguntado por que pessoas boas sofrem e por que pessoas más prosperam. Não faz sentido. A nossa vida não era para ser assim. Eu faço o que é bom e eu só recebo bênçãos. Aquela pessoa que é má, ela recebe só tragédias na sua vida. Não é isso que acontece. Muitas vezes a gente vê pessoas boas, pessoas que fazem um bem, pessoas generosas passando por necessidades. E às vezes a gente vê pessoas gananciosas, repletas de riquezas, bem-sucedidas profissionalmente, com uma família linda. Como entender os dilemas da vida? Aí o sábio que escreveu esse livro, ele traz algo que ainda traz mais confusão para nós. Ele diz lá no último verso: percebi tudo o que Deus tem feito, ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Certamente, a vida é mais complexa do que nós conseguimos explicar. Certamente, a vida ela tem mais nuances do que a gente pode perceber. A vida tem mais cores. Entre o preto e o branco tem muitas tonalidades de cinza e nós não conseguimos discernir todas as coisas. A pergunta que eu me fiz foi: como viver em meio às incertezas da vida? Será que aqui tem algumas pistas? Eu quero trazer algumas pistas para nós. Primeira delas, para viver a nossa vida em meio às incertezas, nós devemos cultivar a humildade. Queridos, nós não sabemos tudo e nós não saberemos tudo sobre a vida. Por isso, cultive a humildade. No verso aqui, o verso 6, ele diz: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. A maneira e o momento certo. Nós só vamos saber isso depois que tivermos vivido. A gente olha para trás: puxa vida, aquele foi o momento certo, a maneira certa. Mas na hora nós não sabemos, nós agimos na expectativa que seja certo, no desejo que seja certo. Mas quantas vezes nós machucamos pessoas que amamos achando que estamos fazendo o que é correto no momento certo? Então, cultive a humildade, reconheça as limitações da sua história e peça perdão. Segundo, ele diz aqui: visto que ninguém conhece o futuro. Nós não temos o conhecimento do futuro, por isso, como viver em meio às incertezas da vida, nós devemos viver na dependência de Deus. Deus é soberano sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Para Ele não existe passado, presente nem futuro, existe um plano na qual Ele enxerga todas as coisas. Por isso, a gente não deve ter a prepotência de tomar conta do nosso futuro. A gente vai planejar e a gente vai trabalhar, mas o futuro, o amanhã, pertence a Deus. Viva na dependência do Senhor. Primeiro, viva com humildade. Segundo, busque uma dependência do Senhor. E aí ainda ele tem uma outra implicação. Verso 8, ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. O segundo, nos falta até mesmo autoconhecimento. E por autoconhecimento devemos cultivar a prática da meditação na nossa vida, a prática do silêncio, contemplação da grandeza de Deus, buscando compreender todas as coisas na presença de Deus. Então, como viver em meio às incertezas da vida? Cultivando humildade,
buscando a dependência do Senhor e tendo a prática da meditação constante nas nossas vidas e no nosso dia a dia. E último, é impossível não sofrer com as maldades do mundo, ele diz aqui no final do verso 8. Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade. Portanto, gente, nós vamos sim sofrer pelos resultados da nossa história, o resultado do mundo ao nosso redor, mas diante de todas as incertezas da vida, nós precisamos cultivar um caráter humilde, reconhecendo as nossas limitações. Diante das incertezas da vida, precisamos cultivar uma genuína dependência do Senhor, pois o amanhã não nos pertence. Diante das incertezas da vida, precisamos cultivar uma vida de intimidade com o Senhor, pois Ele nos revela quem realmente somos e para onde vamos. E por último, diante das incertezas da vida, precisamos cultivar a perseverança, pois a maldade nesse mundo se multiplicará, mas permaneceremos inabaláveis no Senhor. Que Deus nos ajude a passar pelas incertezas da vida com humildade e dependência, buscando a presença de Deus e perseverando no dia mau. Que Deus nos ajude. Amém.